Olá, bem-vindos! Está começando mais um programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Nós entrevistamos sempre empreendedores. Nosso objetivo é contar a história dos empreendedores santistas. Tem muita história bacana. Se você gosta desse tema, então se inscreva no canal. Aproveite para ativar o sininho, receber as notificações. E se gostar de entrevistas que a gente tem feito aqui, curta, comente, compartilhe, isso ajuda muito. Hoje a minha entrevistada é Shirley Vaz Vedovati, uma arquiteta muito conhecida aqui em Santos, que tem uma história de empreendedorismo e não desiste nunca. Já teve que começar do zero algumas vezes, desistir nem pensar, né, Shirley? Oi, boa noite, não sei se é boa noite para todos, né? Um prazer estar aqui. Então, desistir jamais. Só que assim, quando a gente fala começar do zero, por quê? Porque na primeira vez, eu trabalhava com meu pai é arquiteto, montei meu escritório sozinha. Depois, resolvi mudar para Santos. Então, também tive que começar do zero. Mas assim, a gente sempre tem que colocar uma meta e correr atrás. Quando você veio para Santos, Santos é meio fechado para isso. As pessoas que vêm de fora falam, Santos é muito bairrista, o pessoal consome dos mesmos lugares, são as mesmas pessoas. Você se lembra de ter reparado isso no início? Então, eu senti um pouco, mas não senti muito. Por quê? Porque eu sempre tive uma formação muito forte na área de construção civil. Então, assim, a minha formação em relação, para eu chegar no mercado aqui, eu não senti essa dificuldade por causa da minha formação. Então, eu consegui clientes diferenciados. Não vou falar assim que foi fácil, mas eu, como converso bastante, pego amizade fácil, eu acho que isso também me ajudou a conquistar novos clientes, novo mercado em Santos, com pouco tempo morando em Santos. O seu pai já era arquiteto em São Paulo, Sim. Mas você não foi para a arquitetura direto. Então, a arquitetura, né, ela tem ela tem duas fases na minha vida. Desde os 14 anos que eu comecei a trabalhar com arquitetura no escritório do meu pai, fazia de tudo. Então, assim, eu fazia muita parte burocrática, de documentos, vigilância sanitária, prefeitura, corpo de bombeiro. E os desenhos, o meu pai eu fazia a leitura. Tinha que arrumar alguma coisa, porque naquela época era normógrafo, né? Não sei se você conhece, desenho com aranha, papel vegetal. Então, assim, eu não queria aprender, mas ele sempre falava, aprende. E eu dava minha enrolada, então de vez em quando eu fazia alguma coisa, mas não era meu forte os desenhos. E aí, eu trabalhando com ele já há algum tempo, achei que eu queria fazer odonto. Então, assim, eu tentei odonto 2 anos. E não entrou. Só queria USP na época, né? Não entrava eu tentei particular, não entrei. Aí meu pai falou, resolve sua vida, já que você não quer arquitetura. Mas eu continuei trabalhando com ele. Porque eu era sempre muito estudiosa, sempre gostava de aprender tudo. Acabei fazendo um ano na FEI. Falei, bom, eu vou fazer engenharia química, então. Ó, tudo assim, né? Perdida. O jovem demora para se encontrar. Demora, às vezes leva um tempo. Tem gente que já se encontra com 17 anos. Eu demorei porque, assim, a arquitetura, ela estava tanto na minha cara que eu não enxergava. E você escolheu uma faculdade difícil. As pessoas brincam, né? Entrar na FEI, às vezes entra. Sair é difícil. Então, eu só saí porque eu tive que sair, porque eu não aguentei, né? Porque você estuda muito. Muito, né? Muito, é muito mesmo. Então, assim, eu sempre brinco, não tive condições. Não é assim, é porque assim, não era aquilo que eu queria. Aquele estudar tanto. E aí eu tive uma matéria desenho mecânico, eu nunca esqueço. De desenhar peças em perspectiva. Eu falei, nossa, que facilidade que eu tenho. Aí eu falei, arquitetura. Aí meu pai, ai meu Deus do céu, tipo assim, né? Só que eu já prestei no final do ano para arquitetura, entrei, só estava para prestar para faculdade particular, porque já tinha passado da faculdade pública, que meu sonho sempre foi estudar na USP. Aí eu fiz, só que é o seguinte, meu pai falou assim, bom, agora que você resolveu fazer arquitetura, você não vai mais trabalhar comigo. Você vai procurar estágio, quando você estiver no 3º ano você volta. E aí na faculdade, eu fiz vários estágios até o 3º ano em várias áreas, e eu não mostrava meus trabalhos para meu pai, porque meu pai e minha mãe achavam que eu não ia dar certo na arquitetura. E graças a Deus eu tirava nota boa e não mostrava, só quando eu estava com a nota. Aí ele falava assim, uma vez eu lembro que eu mostrei um projeto e ele falou assim, foi você que fez mesmo? Então assim, era assim, não tinha essa confiança. Só que eles foram vendo que com o tempo, realmente eu nasci para arquitetura e falo que hoje a minha vida é totalmente arquitetura.
eu amo arquitetura e eu gostaria assim, imensamente que todos os jovens, né, que estão fazendo arquitetura, eles têm que ter esse amor pela profissão. A gente sabe que às vezes é um pouco complicado, que a gente se perde no meio do caminho, que é concorrido, mas acho que quando a gente tem esse amor pela profissão, a gente consegue vencer, independente de vários itens, né? A arquitetura é uma carreira que exige muito estudo. Às vezes é a tarde inteira. Aqui em Santos, um bom tempo era a tarde toda, você não conseguia trabalhar. Tem que ter investimento, tem que se dedicar aos materiais. E quando você sai, nem sempre é assim, arruma um emprego e vai. Não, você tem que investir de alguma forma, empreender. E o empreender é ter uma MEI ou um CNPJ, você vai ter que alugar um lugar ou prestar um serviço para alguém. Você começa um pouco sozinho, né, Shirley? Então, arquitetura, o que acontece? Até as pessoas falam assim, foi mais fácil porque você já tinha o escritório do seu pai. Mais ou menos, porque quando a gente trabalha com o pai, assim, às vezes é meio complicado, porque ele vê você como um filho. Ele não vê você como um profissional. Então, quando eu me formei, eu falei, não, agora eu vou minha carreira solo. Aí eu falei pro meu pai tinha uma sala para alugar. Eu falei, bom, aquela sala, você pode emprestar para mim? Eu fui com uma mesa, eu não tinha nem computador, tinha computador na minha casa. Tinha uma mesa e uma cadeira lá na salinha. Depois eu fui, né? E aí eu fui, faz um contato ali, faz um contato aqui, mas eu vou te contar uma coisa importante. Por isso que eu falo, o network, para qualquer empreendedor, o importante é o network também, na minha visão. Por quê? O primeiro projeto que eu fiz de uma casa, que eu fiz a casa inteira com piscina, que a casa está até lá hoje. Estou formada há 25 anos, quando eu passo lá, eu falo, ai, minha casa, não é minha, né? Foi o rapaz da caçamba que me indicou. Por quê? Porque eu fazia tanto pedido de caçamba no escritório do meu pai que eu peguei uma amizade com ele. E ele chama Ricardo. Eu nunca esqueci, mas ele chama Ricardo, é uma coincidência, né? Mas enfim, ele falou assim, olha, tem um cliente meu precisando de um arquiteto. Eu indiquei você. E assim, eu fiz a casa, toda a demolição, construção, fiz piscina, decorei. Então assim, foi o meu primeiro filho de arquitetura. Então assim, a gente... E eu tô sempre fazendo cursos, né? Vamos falar do estudante de arquitetura, porque ele já tem que ter essa mentalidade que ele tem que se organizar, ele talvez não precise montar já um escritório, vamos devagar. O importante é a gente o quê? Se preparar para o mercado. Então, às vezes, ele não tem muita facilidade para a parte financeira, ou ele é muito criativo, porque o arquiteto ele tem que ser contador, faz tudo, né? Faz projeto, faz conta, paga conta, tudo do escritório. Então, assim, ele se preparar, que nem a gente tem o Sebrae. O Sebrae oferece muitos cursos para você se reorganizar o seu escritório. Então, assim, às vezes a pessoa tem aquela parte de empreendedorismo, mas ela não tem o conhecimento. Como formatar. Então, é importante a gente ter esses apoios, né, de algumas instituições, como o Sebrae. Eu sempre falo que o Sebrae ele é uma ótima referência. Você fez um projeto durante um tempo com o Sebrae? O que você aprendeu lá? Então, eu fui o ano passado, eu trabalhei 6 meses como consultora do Sebrae, né, na área de empreendedorismo, da sala do empreendedor de alguns municípios e da parte da desburocratização, que é a rede SIM dos municípios. Então, eu trabalhei com 2 projetos. Mas a sala do empreendedor, foi muito bom, assim, na minha parte de arquitetura, eu compreender, entender como que são as cidades, né? Que cada cidade, ela tem uma característica. Elas têm formatos diferentes. Tem cidades que são melhores para empreender do que outras. E o que eu constatei nessa consultoria, porque assim, o meu trabalho era ver como estava funcionando a sala do empreendedor, o que precisava, de acordo com o que a gente tinha as informações do Sebrae, né? E o que se tinha material, estrutura, a parte de atendimento, e o que o município estava fazendo em relação a promover o empreendedorismo nas cidades. E quem te impressionou? Que cidade que você falou, puxa, bacana uma cidade que me impressionou, das 8 cidades que eu trabalhei, foi o município de Ilha Comprida. Porque é uma cidade que, acho que ela tem, se eu estiver errada, acho que é 11 mil habitantes, não me lembro direito. Ela tem uma extensão de 74 quilômetros,
Quer dizer... Tudo isso? Lá é limitado, né, assim, a entrada de alguns serviços, porque lá é preservado, tem preservação, né? Então, assim, para você construir, não é só aprovação na prefeitura, tem a parte do Secretaria do Meio Ambiente, tem a CETESB, então, assim, é um processo bem complicado, tudo que você faz lá, em questão de prestação de serviço, não tem construtora, então, assim, não tem empresas grandes, o município tem que sobreviver com os empreendedores pequenos. A renda deles vem disso. Então, o que são? Como, por exemplo, quando é verão, né? A parte de turismo, a parte de, que nem a gente estava falando assim, a parte de alimentação, a parte de prestação de serviço, eletricista, encanador, pedreiro. Então, assim, manicure, pedicure, são assim, vamos dizer, prestadores de serviços que teriam que ter um MEI, que às vezes não tem empresa, né? Então, assim, eu vi que eles promovem muitos cursos para trazer essa população que às vezes tem essa dificuldade. Por exemplo, uma pessoa, ela faz bolo de pote, mas ela não sabe como que ela vai comercializar. Então, o município, na sala do empreendedor, ele ajuda a ela conseguir formatar isso para poder fazer a venda. Ou até prazo de validade, né? Porque às vezes a pessoa fabrica alguma coisa, algum produto, e ela não tem essa preocupação. Então, às vezes, ela não consegue vender como ela poderia vender. E você viu que o município lá tem interesse que o empreendedor cresça e que o número de empreendedores aumentem. Sim, lá tem bastante. E eu percebi também nesse meu trabalho que durante a pandemia, todos os municípios que eu trabalhei, eles me informaram que teve um crescimento muito grande durante a pandemia em relação à procura pela sala do empreendedor, para as pessoas terem um MEI para poder comercializar os seus produtos, porque ficaram sem emprego. Então, assim, de um lado nós podemos falar que caiu alguns tipos de serviço, mas que outros cresceram porque as pessoas precisaram se virar para poder sustentar, né? Mas também, de alguma forma, cai uma ficha, assim, de que o talento de cada um, o talento individual, vira dinheiro, vira prestação, vira troca. Se você olhar para dentro de você e pensar, o que eu posso fazer para ganhar e não só esperar o emprego tradicional, muita gente ganha mais, né, Shirley? Eu conheço profissionais assim, que ganham, e profissionais do dia a dia, manicure, diarista, que ganham muito mais do que se estivessem empregadas a partir da habilidade que elas têm. Mas sozinhas, elas conseguem atingir valores maiores. Então, isso é importante que você falou, né, que as pessoas conseguem, mas elas têm, por exemplo, o que eu percebi também é que tem o desconhecimento em relação aos benefícios da pessoa ter o MEI. Que é, né? Ainda não sabem direito. Muitas não têm, não sabem. Então, assim, hoje a gente tem, se a gente procurar na internet, a gente tem todas as informações do que é o MEI, de todos os benefícios, de como tirar o MEI, né? Você não gasta, eu não lembro quanto está agora o valor da... É uma taxa fixa, né? Então, assim, só que tem um limite que do seu faturamento. Por mês. Então, assim, por exemplo, nesses municípios, me contaram alguns casos de empresas, de pessoas que começaram, doces, aquelas potes de doce. Começou uma fabricação de uma quantidade que era MEI. Só que o volume foi crescendo tanto que aí teve que deixar de ser MEI e virou empresa. Então, esse caminho, quando a pessoa tem uma estrutura, ela tem esse apoio do Sebrae, ou do município, ela consegue fazer esse crescimento legal. Então, se ela consegue chegar até o ponto de ser empresa e cada vez crescer mais, se ela estiver bem estruturada e bem informada. Isso é papel do município. Tem município que não faz, que você percebe que a vida do empreendedor fica difícil, tem município que se aplica para libertar o empreendedor. Então, o que eu percebi que, assim, a gente vai falar nomes, mas, por exemplo, um município do lado do outro, que eu percebi, tem município que tem muito incentivo para o empreendedorismo e o outro não tem nenhum. Então, esse pessoal desse município vai prestar serviço lá. E o dinheiro gira lá. Dinheiro gira lá. Só que assim, por exemplo, ele está registrado nesse município. Então, às vezes, os encargos acabam ficando nesse município, não no outro. Nem o lucro. Então, o município que não investe no empreendedorismo, ele está perdendo de qualquer maneira. Porque quem gera riqueza
é o indivíduo, é o cidadão, não é o Estado, não é a prefeitura, ela não gera nada. Quem gera somos nós. Se eles souberem lidar com isso, tira mais dinheiro para o próprio município. Estou falando todas as minhas experiências do que eles foram me falando. Tem município que tem essa mentalidade. Para que nós queremos um MEI se ele não traz recursos? Ele traz recursos, porque a partir do momento, ele pode não pagar um valor de um ISS alto, supondo, né, que eu pago um valor mais alto, mas ele traz recursos para o município, porque ele traz a receita para os moradores, né? Ele pode não trazer taxas para o município, mas ele traz indiretamente, quando ele está vendendo os seus produtos para a própria população. E o dinheiro que gira, então, ele não para. Ele não para, ele sai daqui, aí ele vai fazendo um ciclo, né? E a riqueza gira. Então aquele município que não incentiva, ele tem aquele que vai lá, vende o doce, ele traz para o outro município. Entendi. Entendeu? Então é isso que eu comecei a perceber nessa parte de empreendedorismo. Então, assim, os municípios, quando eles entendem que você tem uma sala do empreendedor, você tem muitos MEIs, você orientar para crescer, esse MEI pode ser uma empresa. E a empresa vai dar mais... E muitos crescem, né? Muitos viram. Muitos tem boas ideias, tem o talento, só precisa aprender. Vou te contar uma coisa aqui que eu tenho eu não vou falar nome, né, porque a gente vai fazer propaganda, mas é uma cliente minha que é uma gracinha, que talvez você até conheça. Ela vende biscoitinho para cavalos, né? E ela começou a fabricar esse biscoitinho em casa pro cavalo dela, que não gostava de nenhum biscoito, né? E aí foi indo. Ele adorou o biscoito, lógico. Ela começou uma produção. Hoje ela tem uma mini fábrica, tá? Ela já tirou o CNPJ, ela não pôde ser mais MEI. Hoje ela já tem uma mini fábrica. Emprega pessoas? Emprega pessoas, está vendendo em vários lugares. E eu vou te contar uma coisa, que é engraçado. O biscoito é uma delícia, porque eu já comi. Você vê como algumas pessoas acham um nicho. Quando você falou biscoito para cavalo, eu pensei... Ele é a forma de unicórnio, acho que é unicórnio. Qual é a probabilidade disso vender bem? Ele é uma delícia, sabe por quê? Ela me deu um pote, ela falou assim, come o biscoito, porque ele é tudo natural. Ele até foi aprovado pela vigilância, porque ele serve para humano, ele não tem nenhum produto, que tem uns biscoitos que a gente não pode comer. Aí ela me deu um pote, falei, nossa, eu comi. Falei, que delícia esse biscoito. O meu cachorro ficou louco com o biscoito. Aí a minha filha comeu, né? Aí minha filha levou lá para casa dela, falei, aí, nós comemos tudo, ela e o cachorro. Então assim, ela até pôs um videozinho, vários animaizinhos gostam do biscoito, porque ele é de melado, de cana-de-açúcar. Então ele tem uma composição que é muito gostosa. Tem sempre uma ideia boa e ela tá, que pode dar certo. Graças a Deus, tomara que ela venda muito mais. Então assim, começou na cozinha da casa dela e agora ela já tem uma mini, né? Fábrica. É uma mini fábrica, que até eu fui lá fazer medição, tudo que eu fiz um documento para ela. Então assim, ela foi empreendedora, ela acreditou. E ela achou um nicho, por quê? Por causa do cavalo dela, que não gostava de nenhuma comida. Ela foi testando, até que ela achou a combinação que o cavalo, não só ele, muitas pessoas gostaram. Isso pode até virar para outros animais, porque se os outros animais gostam, você imagina que a venda dela, a fábrica dela, pode crescer mais ainda. Pode, então. É que aí ela tem que ir tirando, acho que algumas certificações, né? Porque está direcionado, mas os outros animais que eu já conversei com ela, todos gostam, porque ele é muito gostoso também, eu adorei. Falando em nichos, você vê como as pessoas acham, né? Acham. Quem está atento entende aonde pode ganhar dinheiro, aonde o seu talento pode frutificar. Mas falando em nicho, você achou um também. Você trabalha no geral com arquitetura, sim, mas você é especialista em acessibilidade. Então, a acessibilidade entrou na minha vida... foi o seguinte, minha mãe não gosta que eu falo, mas eu falo. A minha mãe levou um tombo há 28 anos atrás e no banheiro dela nós colocamos a primeira barra, né, em 1995. Nós colocamos a barra no banheiro dela. E desde então essa barra, ela era nova, mas mesmo assim a gente colocou por segurança. A gente começou a adotar a barra no meu apartamento, aí minha sogra veio, viu a barra, colocou, enfim... Todo mundo foi vendo as barras no banheiro e a gente foi colocando, assim, independente de que realmente tinha norma de acessibilidade. Ainda não tinha. Foi colocando
A norma começou bem lá atrás, mas assim, ela começou mais em 2004, na verdade, que as pessoas começaram, e agora teve uma revisão, e agora acho que faz vamos dizer que uns 10 anos atrás, que realmente as pessoas começaram a falar, existe a norma de acessibilidade, tá? Porque assim, até então era meio, existia, mas não era bem atendida. E aí eu mudei para Santos, há 17 anos, barra nos banheiros. Minha filha foi morar em Pirassununga, ela falou, e a barra no meu banheiro? Então, quer dizer, o que a gente demonstra aqui? Isso, a barra, por uma segurança dentro do banheiro, é independente da idade. Então, assim, foi aí que eu comecei. Lá para 2016, eu comecei a me envolver mais com a acessibilidade. Comecei a fazer vários cursos. Então, assim, eu fiz vários cursos. Por quê? Porque a norma, a gente tem que entender bem a norma e às vezes varia de uma situação para outra. Mas você tem que também ter essa acessibilidade do bom senso. Não são todos os lugares que a gente consegue aplicar exatamente como deve ser feito, essa é a realidade. Mas a gente tem, eu e meus amigos, que a gente está sempre envolvido com a acessibilidade, de orientar e tentar fazer com que as pessoas entendam da necessidade. Essas normas são federais? Então, né? A gente tem a norma 9050, e a gente, que é da BNT, e a gente tem as leis federais, as leis municipais, tá? Então, assim, ela só tem força quando tem uma lei, tá? Então, assim, quando existe só a norma, às vezes a gente não consegue aplicar do jeito que ela deveria. A gente tem que ter uma lei que é mais forte para a gente poder fazer com que ela seja aplicada. Então, assim, hoje já está bem mais... O que eu percebo hoje Então, aí eu fiz vários cursos que eu te falei, fiz mentoria, lancei um livro de acessibilidade. Então, assim, eu venho me envolvendo cada vez mais com a acessibilidade. Então, eu estou sempre fazendo os trabalhos de acessibilidade, de aprovação em relação a condomínio, laudo de acessibilidade, consultoria, mas ainda em paralelo com vários trabalhos que eu faço na arquitetura, porque tudo é arquitetura, né? Tudo tá junto com a arquitetura. Eu não posso falar para você, eu vou fazer só acessibilidade. Eu como tenho formação em várias áreas, então, por exemplo, você vai em alguns projetos que eu já fiz, você não vai falar, tem acessibilidade, não tem? Porque eu sempre coloquei. Então, o cliente, ele nem sabe. Agora que eu tô falando mais de acessibilidade, que nem eu fiz uma clínica odontológica, meu cliente falou assim, nossa, aqui tá, as portas tá tudo bem, né? Tudo, né? Eu falei, então. Só que faz 8 anos. Então, assim, agora que ele percebeu que as portas dele, todas as portas, passam os cadeirantes. Mas na época ele nem... Mas eu já adotava. Então, assim, eu sempre tentei, e até falo para todo mundo que está estudando, que está se formando, recém-formado, que ele deve sempre estar estudando, buscando, mas não adianta a gente só estudar, a gente tem que pôr em prática. Ô, Shirley, a gente teve outro dia uma convidada que falou dessa acessibilidade e que teve um problema enorme, que alugaram uma casa e foi difícil, e no fim ela viu que aquela casa não ia poder, só com elevador, porque era área de fisioterapia. Os empreendedores também sofrem um pouco. Será que não devia ter um manual, alguma coisa no início, para o empreendedor, antes de procurar o local, ele saber, olha, aqui, para o tipo de atividade que eu faço, não dá. Porque as pessoas perdem tempo, alugam, gastam dinheiro e no fim não conseguem. Então, o que acontece? Quando a pessoa aluga uma casa residencial e ela vai transformar para comercial, o profissional já deveria saber, mas o proprietário não sabe porque ele não é técnico, né? Mas se ele for até a prefeitura, vão orientar ele, né? Então, assim, o que acontece? O profissional, ele tem que se preocupar hoje com a acessibilidade. Não passa nenhum projeto aprovado, não tem alvará de funcionamento, mas se não tiver acessibilidade. Então, assim, já passou do momento de todos os profissionais, eles terem que se preocupar com a norma de acessibilidade. Mas você diz profissionais de arquitetura ou todos os empreendedores? Não, todos os engenheiros, os arquitetos, eles quando pegam esse tipo de projeto, eles têm que já estar sabendo que nós temos que aplicar acessibilidade. Não é assim, acho que dá, não. Tem que aplicar acessibilidade, assim, até meio ruim, e pronto. Por quê? Porque se vai alguém no seu estabelecimento, ele não consegue acesso, ele vai denunciar o Ministério Público. E é o quê? Fazer o projeto, o banheiro acessível de acordo com a norma. Porque a gente vê alguns que não estão com a norma. Não adianta você fazer um banheiro
e o deficiente não conseguiu usar, você fazer uma porta vindo para dentro. Banheiro acessível não é porta para dentro, é porta para fora, e começa por aí. Então o que acontece? Falta também a pessoa, o empreendedor, vamos dizer, não o profissional, ela de repente fala assim, poxa, eu vou na prefeitura dar uma olhada. Aí existe aquilo, a prefeitura demora, dá trabalho, não. A prefeitura, eu faço aprovação 36 anos. O pessoal fala assim, como que você aguenta? Por quê? Porque eu sigo o que a prefeitura exige. Do jeito que eu tenho que aprovar o projeto, é o jeito que eu faço. Uhum. Eu não fico fazendo, vou dar um jeito. Eu pego a legislação e falo para o cliente, nós vamos fazer de acordo com a legislação. Uhum. Porque a gente sabe que existe essa resistência, tem imóveis que às vezes não dá para fazer, tá? Mas a gente tem umas brechas na legislação que você faz de uma maneira que você consegue aprovar com acessibilidade. Ô, Shirley, eu fico sempre pensando quando se fala nisso, nos imóveis muito antigos, por exemplo, ali no centro. Como é que você vai reaproveitar aqueles prédios antigos e aplicar todas as normas dos dias de hoje? É bem complicado, tá? Por isso que, assim, o patrimônio, a gente tem que analisar vários itens, né? Porque, assim, alguns profissionais da acessibilidade não concordam que seja acessibilidade razoável que a gente fala. Uhum. Mas a gente tem que analisar cada caso. Porque você a gente não consegue fazer 100%. Você vai deixar de usar prédios enormes, nem como residência, nem como comércio? Por exemplo, antigamente, agora já parou, antigamente que eu digo, lá em São Paulo, há 20 anos atrás, as portas dos banheiros, o que era? De 60. Porta dos quartos, de 70. Porta de entrada, 80. Quer dizer, na de 80, tá passando uma cadeira de roda, se for livre, 80 livre, não adianta você deixar 75 que não vai passar. O banheiro já não entra. Então, assim, mudou bastante essa forma de projetar os edifícios, já pensando no cadeirante. Por quê? A gente não pode pensar que é só para uma pessoa física. E se você quebrar o seu pé e precisar usar uma cadeira de roda, pegar uma muleta. Então, assim, a gente tem que pensar que pode ser um cadeirante temporário. Uhum. Então, assim, as empresas, elas têm que já pensar em tudo isso, porque não custa nada você aumentar uma porta, não é um custo, né? Por exemplo, o banheiro, fazendo esses banheiros pequenos que a gente vê, 1,20 de largura, né? 2,40, 2,50, tudo apertadinho. Então, assim, tá na hora de mudar isso, mas não é só porque a legislação exige. Que é para o bem-estar geral. É para o bem-estar de todo mundo. Ô, Shirley, não existe a possibilidade, num prédio muito antigo, que tenham várias salinhas, de ter um local lá embaixo que servisse para todos? Então, porque aí você não precisa ter um banheiro grande em cada... Então, na legislação, a gente tem uma porcentagem, por exemplo, de um prédio novo, da quantidade de apartamentos que vai ter, tá? Mas, o que a gente fala, se a gente for falar na legislação, na norma, o que a gente tem que ter? Direito de ir e vir de todos. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu faço um consultório no térreo. Mas a pessoa tem direito de querer ir no segundo andar. Entendeu? Então, assim, é questão da gente conseguir chegar num bom senso. Eu acho assim, a gente tem que aplicar, né? Até às vezes as pessoas podem falar assim, ela tá falando... Não, a gente tem que aplicar a norma, mas a gente tem que ter a sensibilidade e o bom senso, dependendo do local, da atividade. Senão, a gente nunca vai conseguir ter uma grande quantidade de lugares acessíveis. É uma história longa. O importante é estar sempre revendo a lei, porque a lei muda de acordo com as circunstâncias. A vida vai mudando, os costumes, os hábitos, a gente vai se desenvolvendo. Tem que estar atento à mudança da lei, o que a gente pode melhorar para facilitar a vida de quem entra e sai, do direito de ir e vir, mas também de quem empreende, porque dá uma pena enorme. Você vê aqueles edifícios de 80 anos atrás, 70 anos atrás, muito diferente de tudo, mas ali precisa existir, precisa continuar tendo alguma atividade. Sim. Então a gente tem que pensar nessa adaptação, o que pode ser feito para que as pessoas consigam circular, consigam ir ao banheiro, pelo menos um lá embaixo, e você não perca a edificação, né? Exatamente, e por isso que eu falo, tem que ter esse bom senso, né, de todo mundo, para cada vez a acessibilidade poder ser aplicada em maior quantidade,
mas de uma maneira que sirva a todos. Que sirva a todos. Shirley, já deu nosso tempo, voou. Eu conversei com a Shirley Vaz Vedovati, que é arquiteta, especialista em acessibilidade, teve uma carreira de empreendedorismo também, porque investiu e tem o próprio escritório. Para a gente encerrar, Shirley, quem está fazendo arquitetura agora, primeiro, tira uma MEI, presta serviço para depois montar um escritório com todos os rigores da lei? Então, quem está se formando, primeira coisa, não faz empresa no momento. Né? Logo de cara. Trabalha como autônomo durante um período, durante uns 3, 4 anos, que é a quantidade de anos para se estabilizar na profissão. Pelo menos na minha época, eu falava, até 5 anos você consegue se estabilizar. E aí você vai verificando a necessidade de ter uma empresa para você poder prestar serviço, para fazer licitação, para empresas. Que aí tem que ter CNPJ. Tem que ter CNPJ. Então, assim, eu presto muito serviço para algumas empresas e eu só tive essa possibilidade porque eu sempre tive empresa. Então, desde quando eu me formei, eu tenho empresa aberta. O CNPJ. Porque eu trabalhei com, por exemplo, eu já trabalhei com empresas grandes, já trabalhei com Método Engenharia, já trabalhei com Droga Raia, com Drogazil, Carrefour, Correio, Bradesco. Então, assim, então eu prestei esses serviços como pro Sebrae, como empresa. Se eu não tivesse, eu não teria oportunidade. Tem as suas vantagens então, também. Assim, tem as vantagens e as desvantagens. Por isso que tem que ser pensado conforme o volume de trabalho. Aí você vai planejando e vendo se é melhor você continuar como autônomo ou abrir uma empresa. Shirley, muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho, excelente nossa conversa, aprendemos muito. Até a próxima. Obrigada. Você que está em casa já sabe, o programa Inspiração está no canal do Partido Novo, você pode acessar a hora que você quiser. Se inscreva no canal se você gosta desse tema, se gostou da entrevista, curta, comente e ative os sininhos também para as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau.